Olá, pessoal, boa noite. Então, para a aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho, na verdade, revisar um pouco do que foi trabalhado no primeiro semestre, né? E trilhar os passos aí para este segundo semestre. Espero que você esteja me ouvindo aí claramente, né? E qualquer dúvida, vocês me procurem. Vou falar aqui até para não exceder muito tempo. Eu sei que vocês vão ter aula na sequência, né? Então, é um vídeo, na verdade é uma live, a gente está ofertando aqui, né, oferecendo aos alunos uma discussão sobre o aprofundamento do texto, que foi enviado na semana passada, na semana 22, os valores e as escolhas. Mas vamos voltar um pouquinho aqui sobre a discussão do semestre passado. A gente fez um debate, né, sobre a perspectiva da filosofia do corpo. Acho que vocês puderam perceber ali, né, que nós tentamos definir, né, o que é essa relação nossa com o corpo, né, até aprimoramos ali essa reflexão sobre o que o corpo não é, né? Investigamos o corpo, que ele não pode ser visto apenas como ossos e músculos, né? Há algo a mais. A gente até fez essa comparação entre alma e corpo, né? Aí começamos a fazer uma reflexão sobre alguns filósofos que teorizaram essa questão. Começamos pelo Platão, pelo Merleau-Ponty, pelo Aristóteles, pelo Spinoza, pelo Foucault, né? E nós finalizamos a discussão sobre a questão lá da sexualidade, porque o tema, né, central dessa unidade era corporeidade, gênero e sexualidade. Um tema muito complicado, né? Porque de uma certa forma, né, tenta mostrar dois lados da moeda sobre a forma com que as pessoas compreendem a sexualidade. A gente pôde analisar, aprofundar o texto, né, para quem fez a leitura. Aqui na disciplina, né, de filosofia, fica difícil, né? Eu não inicialmente enviar vocês um texto para fazer a leitura, para logo após a gente fazer um debate. Nós não conseguimos, né, fazer muitas lives, mas eu vou fazer assim nesse segundo semestre, seguir essa lógica. Eu envio o texto, a gente faz a aula gravada, né? Na verdade, a live, ela também vai ficar gravada para os alunos que não puderem acompanhar no momento. Mas a oportunidade é que você possa, então, também fazer a leitura do texto, aprofundar algumas questões, pesquisar, né, algo a mais. A gente fez daí alguns debates, nós fizemos atividades, avaliações, nós fizemos trabalho, foi bem constante, né? Pode se considerar assim as nossas tarefas, né? As atividades que foram compartilhadas com vocês no semestre passado. Se tiverem um feedback, se até como sugestão para que possa melhorar o nosso trabalho, envie aí, ficarei muito contente sobre com as suas contribuições, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui então nessa nossa próxima parte do ano, vamos dizer assim, o próximo tema, que tem a ver com relação à ideia de valores. Você já se perguntou sobre o que são valores? Na verdade, o título da nossa unidade do texto que eu enviei, né? Valores e as escolhas. Valores se relacionam a guias de ação. Por exemplo, nós agimos em função dos valores. Valores, então, são normas, preceitos, muitas vezes, né, que são passadas de pessoas para pessoas em uma determinada sociedade, né, que, na verdade, até poderiam ser considerados como princípios éticos que organizam, né, e guiam as nossas ações. A gente sabe que existem vários tipos de valores. Deixa eu colocar aqui um slide que vai ajudar a gente a pensar um pouco mais sobre esse tema, né? Deixa eu pegar uma tela aqui. Onde está? Deixa eu ver. Não, não é essa. Não, também não. Essa aqui, ó. Isso. Vamos abrir essa tela que eu espero que você esteja observando aí. Mas olha só, como eu coloco aqui, né, para começo de conversa, o ser humano está sempre avaliando, mesmo quando não tem muita consciência desse valor.
avaliar, identificar, reconhecer e apreciar o valor é importante para que a gente possa escolher bem. É como se nós pensássemos, antes de qualquer escolha, você, né, tem os valores para nortear as suas ações. Vejamos então os diversos sentidos que o conceito valor pode nos oferecer. Acho que é até interessante essa ideia, né, sobre juízos de valor. Por exemplo, a gente faz certos juízos da realidade e podemos atribuir valor às coisas, né? Tipo, essa caneta é azul, aquele lápis é novo, Maria acabou de sair, Juliana foi comprar pão, João está orando, são valores que nós atribuímos. E isso é inevitável na nossa vida. Ó, essa caneta é azul, mas não é tão bonita quanto a vermelha. Aquele lápis é novo, porém o velho escrevia melhor. Maria acabou de sair, mas antes deveria ter terminado o trabalho. Se vocês forem perceber aqui, existem vários tipos de valor. O primeiro deles ali, quando ele diz, ó, a caneta é azul, mas não é tão boa quanto a vermelha, você está fazendo geralmente, né, uma avaliação estética, porque o que considera-se que nesse quesito, né, é a cor ali, né, para justificar qual delas é a melhor. No segundo avaliação, né, aquele lápis é novo, mas o velho escreve melhor. É um valor de utilidade, né, a questão do lápis e o que ele vai servir, para que ele vai servir. Mas o último ali, né, que é um exemplo bem comum, né, Maria acabou de sair, mas deveria ter terminado o trabalho antes. É um juízo moral. Então, a gente julga, né, faz juízo, né, de sobre várias circunstâncias. O valor tem a mesma raiz do verbo valer, que significa ser forte, vigoroso, eficaz. Geralmente também é usada essa ideia de valor, de valor como uma pessoa ter saúde. Valor também pode ser sentido no sentido de mérito, né? Ah, aquela pessoa tem valor. Valorar também é muito comum nessa ideia do conceito de valor, né? Valorar as coisas. É realmente, né, criar uma experiência com relação à escolha dos valores, né? O objetivo de qualquer valoração é sempre orientar a ação prática. Portanto, diante daquilo que é, a valoração nos orienta para que deve ser. Nós podemos reconhecer que os valores são fundamentais na nossa vida, porque a todo momento estamos valorando, né? Deixa eu fechar essa guia de ação aqui. Deixa eu interromper e voltar aqui para a tela. O texto que eu enviei a vocês, o autor inicia, né, com um debate bacana sobre valores, ao oferecer um filme, né, como sugestão, chamado deixa eu lembrar aqui rapidinho do nome do filme, da Hipátia, né? Alexandria, é esse o nome do filme. Não sei se alguém já assistiu, ele está disponível no YouTube. Mas conta a história da Hipátia, da filósofa. Ela viveu lá em 400. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos. Ó. Esse é o filme, ele é o encarte. Ó, Alexandria. Está na referência ali do texto para quem prestou atenção. Famosa a atriz, né, que faz essa representação do filme. Bem interessante aqui. A Hipátia, então, ela fez várias descobertas na sua época, e inclusive não eram propriamente consideradas científicas, mas ela rebateu, vamos dizer assim, algumas questões que na época, né, as mulheres não poderiam talvez se envolver. Ela acabou sendo julgada, foi até apedrejada e morta. Esse filme é bem bacana, como eu disse, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, vai mostrar algumas questões bem interessantes sobre essa ideia do julgamento moral, né? E o filme traz a perspectiva religiosa também, porque na época ali do filme, né, o cristianismo estava se espalhando pelo Império Romano e a Hipátia em si, ela fazia parte da classe ali de intelectuais que, de uma certa forma, foram obrigados a se posicionar se eles acreditavam ou não em Deus, na religião. Foi muito estranha a situação. Você tem que assistir para poder compreender. Aqui no livro, o livro traz o texto que eu enviei a vocês, né, que é onde eu tirei o material, ele vai explicar um pouco essa situação da Hipátia, né, do pensamento que ela proporcionou. Mas o autor até coloca outros exemplos, né, como pessoas que foram levadas à fogueira, muitas vezes por ter opiniões contrárias
ao que era definido na época, inclusive com relação à questão da religião, né? A Idade Média foi um período muito tenebroso nesse sentido, né? Muitas pessoas que discordavam de algumas opiniões da igreja eram julgadas. O autor até faz esses questionamentos no início do capítulo. Ó. Geralmente, escolhemos, com relação aos valores, né, situações que não são mais apropriadas. E geralmente as nossas escolhas elas são baseadas, então, naquelas que têm mais valor. Então, o autor até pergunta, né, o valor ele é sempre o mesmo? Ele muda de acordo com o tempo? As duas perspectivas teóricas que esse texto aborda é uma delas, aliás, são três. Uma é o Platão, na sequência o Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, o outro filósofo, e por fim o Sartre, Jean-Paul Sartre, que traz uma perspectiva interessante sobre a questão da liberdade. A gente vai ver na sequência. Não hoje, porque nós vamos fazer uma segunda etapa da live, né? Para não se estender aqui. Nessa primeira etapa, o meu objetivo é falar um pouco sobre o conceito de valor e também começar a iniciar aqui a discussão de uma das teorias, que é a do Platão, do filósofo Platão, e como ele interpreta a ideia do valor, já que ele defende valores universais. O que seriam valores universais? Que sejam válidos para todos e em qualquer época. Vamos lá. Mas antes disso, eu gostaria que você se perguntasse um pouquinho sobre os valores que norteiam a nossa vida. Vamos pensar em bons valores. Vamos lá. Claro, né? Valores mais próximos, né, da nossa realidade. Por exemplo, bondade, generosidade, amor é um valor, a amizade. Olha que nós, a todo momento, né, estamos tomando esses bons valores como base. Mas também o seu oposto, né, valores, ou melhor, os não valores ruins, mas valores que, de uma certa forma, estão intimamente ligados, né? Quer dizer, nesse caso, né, a falsidade, a mentira, né, a arrogância e tal. Como é que nós tomamos por base esses bons valores? Nós aprendemos a ter valores quando? Assim, essa pode ser uma pergunta. Por exemplo, uma pessoa ela nasce moral, nesse sentido, aprendendo os valores, ou sabendo os valores, ou ela, com o passar do tempo, ela vai aprendendo esses valores? Essa é uma pergunta interessante para a gente fazer aqui dentro deste debate, certo? E é lógico que a gente precisa reconhecer que os valores precisam ser questionados também, né? Com relação até mesmo às nossas escolhas. Eu até anotei aqui alguns valores mais gerais, por exemplo, valores, bons valores: gentileza, respeito, tolerância, amor, delicadeza, solidariedade, integridade, perdão, diálogo, amizade, paciência, empatia, justiça, honestidade, responsabilidade, cortesia, compromisso, igualdade, educação, bondade, lealdade, autoestima, simplicidade, fidelidade, fraternidade, idoneidade. Olha quantos valores positivos. Vamos pensar no seu oposto, como eu disse, né? Nos maus valores: ódio, vingança, violência, egoísmo, corrupção, rancor, falsidade, difamação, calúnia, ciúme, deslealdade, arrogância, ganância, fanatismo, desonestidade, hipocrisia, traição, mentira, avareza, exploração, racismo, desrespeito, inveja, presunção e injúria. Não, se a gente for anotar aqui, é uma gama imensa, né, de valores. Aí eu pergunto a vocês: se nós temos todas essas opções, por que as pessoas escolhem os maus valores? Por que elas são levadas a praticar o mal nesse sentido, né? Pode ser uma interrogação aqui, uma problematização, certo? Vamos voltar aqui ao Platão, então, que é o nosso primeiro filósofo. Deixa eu apresentar a tela aqui do Platão. A gente não vai se estender muito, como eu falei, por causa do tempo. Espero que você esteja vendo aí. O que é universal? Então, é geral, né? É válido em todo o tempo. O Platão, né, vocês devem lembrar, ele foi um filósofo grego, ele foi discípulo de Sócrates, ele escreveu algumas obras famosas como a República.
que é bem conhecida, né? A República de Platão, onde ele apresenta lá o mito da caverna. Essa é uma representação do mito, só deixa eu lembrar aqui rapidinho, de pessoas presas dentro de uma caverna, que elas não têm, elas não conhecem o mundo exterior, elas apenas têm a visão das sombras que se projetam na parede da caverna. Aí ele fala que um dos presos pode sair para conhecer o mundo exterior, tá lá a imagem, ó. E aí ele tenta se perguntar, e se essa pessoa retorna para contar aos outros, elas podem não acreditar, mas elas também vão sonhar com esse mundo exterior, que é o mundo do conhecimento, o mundo da verdade. Parece que talvez essa comparação com relação à ideia de que todas as pessoas podem ter a chance de ir em busca de bons valores. Então, o Platão até usa um exemplo aqui de uma cidade justa, onde as pessoas poderiam viver de acordo com a sua própria natureza. E é lógico, agir com os bons valores. E no momento que elas agirem com relação aos valores corretos, né, corretamente, elas poderiam ser felizes. Então, os valores para Platão estão muito associados à felicidade. Segundo ele, nós somos felizes quando vivemos de acordo com a nossa própria natureza. Você já se perguntou qual é a sua natureza? Isso é muito importante. Ela pode definir até mesmo a sua profissão, os seus relacionamentos, vai te ajudar a compreender quem você é. O Platão faz com que as pessoas se perguntem sobre isso. Qual é a natureza de cada pessoa? O Platão até coloca ali que nas cidades que poderiam, as crianças, né, poderiam ser educadas nessas cidades criadas, sonhadas por ele, né, a partir da educação, elas poderiam então desenvolver certas habilidades que incentivariam, né, a ginástica como atividade física, o corpo, né, e a música para também absorver a alma. Ó, com o tempo, elas poderiam, então, a partir de todo esse exercício, compreender qual o caráter que cada um possuiria. O Platão até fala em almas, tipos de almas, que todos nós possuímos. Ele até usa como uma ideia de uma alma inferior, uma alma superior, faz parte da cultura grega, né? Essa estrutura aqui, ó, como representação a alma intelectual, a alma irascível, que é a alma do corpo, e a alma concupiscível, que é a alma aqui dos desejos, ó, que está na parte da cintura. Ele fala até que tinha uma cidade governada com justiça, seriam aquelas em que então as pessoas que pudessem ser mais racionais, como o exemplo dos filósofos, ó, que tem essa característica de alma, né? Os militares, a alma do peito, que tem a ver com relação à ira, que defendem muitas vezes a ideia de proteção, os guerreiros seguem esse tipo de alma, e a alma da classe, então, dos produtores, artesãos, agricultores, né, que seria uma alma mais voltada aos apetites do corpo. Não sei se você está percebendo aqui, o Platão traz bem interessante essa ideia de que há certas características próprias que as pessoas deveriam escolher para poder ser felizes. Então, essas três almas poderiam ter, então, uma relação direta com o nosso comportamento, com a nossa forma de agir. Todos nós temos pensamentos e desejos, mas ocorre que cada pessoa, uma dessas situações prevalece. Cada um de nós tem um temperamento para ele. E a condição ideal para o ser humano, é claro que ele diz que todos precisam desenvolver um caráter racional, porque esse caráter racional pode nos ajudar até a ter controle sobre as nossas emoções. E, lógico, fazer a escolha justa, né? Ó, nem todos os seres humanos são assim. A gente precisa reconhecer que há certas características, modelos de alma, segundo Platão, que nos motivam. Como eu disse ali, a concupiscível da cintura, a irascível e a racional. Vamos para a defesa aqui dessa ideia do Platão sobre uma cidade justa. Ó. A cidade justa deveria, então, conter três classes, que seriam esses três modelos, tipos de pessoas. Cada classe contribuiria com as necessidades da comunidade, que teriam condições então, de viver de acordo com a sua natureza. Olha ali, ó, uma cidade justa, segundo ele, né, governada com justiça, possibilitaria a todos alcançarem a felicidade. Essa talvez seria o caráter universal que o Platão defende, né? Porque todas as pessoas poderiam desenvolver então esse valor da virtude, seriam capazes então de fazer bem a si mesmo e aos outros, porque elas realmente seriam felizes. Elas estariam agindo de acordo com a sua natureza. Segundo ele, a virtude é o principal valor que todos devem compartilhar, um valor justo, né, propriamente dito, porque move as ações, agiu com justiça. Ó, valores como felicidade, justiça e virtude são universais, que devem ser válidos para todos em qualquer época ou lugar. A virtude, segundo ele, está presente desde o nascimento. Por isso que nós precisamos, então,
desenvolver a virtude através do autoconhecimento. Olha ali, ó, só o cidadão saberá se orientar racionalmente na hora de refletir e escolher bem as ações, porque ele agiria com razão, né? E também proporcionaria essa ideia de um autoconhecimento. Então, a virtude deve ser o valor almejado por todos, segundo Platão. Bem, eu coloquei algumas questões, termino aqui a discussão sobre valores, né, e trago a perspectiva teórica do Platão. Eu não vou exceder, até porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas vamos trazer aqui as atividades que eu propus para a aula de hoje. Elas estão lá na plataforma. Eu preciso que você, então, tente até pesquisar, se você teve dificuldade de compreender um pouco a minha fala, né, mas dá uma olhadinha no texto, ele pode ser aqui a nossa referência, né, o nosso material de pano de fundo. Mas vamos lá. Com suas palavras, tente explicar a noção de valor. Essa é a questão, a primeira questão. A segunda, os valores são sempre os mesmos? Né? O que você acha sobre essa questão? Eles são subjetivos, característicos de determinadas realidades culturais, mudam de acordo com as culturas, ou ele também é histórico, parte de um princípio de um tempo? A terceira questão, para o filósofo Platão, os valores devem ser particulares ou universais. A gente viu isso anteriormente. Falamos hoje sobre essa perspectiva do Platão. Ainda continuando ao Platão, ó, Platão afirmava que há um temperamento da alma e esse temperamento tem uma relação direta com o nosso comportamento. Como ele define esses três caracteres? Estava aqui no slide, eu também vou deixar disponível na plataforma, não é difícil você responder essa questão. E uma última pergunta ali, ó, como seria uma cidade justa para ele, para o Platão? Falamos sobre essa questão na aula de hoje. Então, vou finalizar aqui, interromper, voltar para conversar um pouco com vocês e finalizar a nossa live, né? Espero que você tenha conseguido, né, entender os principais conceitos atribuídos aqui nessa questão. Eu gostaria que você fizesse alguns questionamentos também sobre essa ideia de valor, que é o que a gente está construindo aqui enquanto conceito filosófico, né? Até seria interessante a gente fazer alguns questionamentos, né, como eu disse, sobre o tema, né? Por exemplo, as coisas valem ou elas têm valor? O que as coisas representam para nós? O que move os nossos atos, já que temos os valores como ponto de partida? O que você entende pela frase, por exemplo, elaborei aqui algumas questões. Tudo posso, mas nem tudo me convém. É um questionamento legal sobre os valores. Ó, os valores que orientam nossas ações podem mudar ao longo do tempo. Em que nos baseamos quando decidimos o que vamos fazer? Com base em quê? Quais valores você abandonaria ou preservaria numa situação limite? Tipo, até interessante, uma sugestão de um filme que eu vou colocar na sequência, chamado Vivos. Conta a história de um acidente de avião que aconteceu na Cordilheira dos Andes, até meio que baseado com aquele acidente da Chapecoense, vocês acompanharam, né? Que teve ali 71 pessoas que morreram, né? Eram 77 no avião. Muito interessante a discussão. Nesse filme Vivos, então, que está disponível no YouTube, se vocês tiverem a oportunidade de ver, é um avião que cai na Cordilheira dos Andes e de um time de rugby, né? E as pessoas, para sobreviver, elas têm que comer os seus colegas, tipo, praticar canibalismo. Uma situação muito complicada. Ele não é um filme forte, você pode ver até com uma certa facilidade. E até não há censura, não mostra cenas muito fortes, mas apenas a ideia, né, nesse sentido de que as pessoas numa situação limite, elas revêem, né, passam a rever os seus valores, e dentro desse questionamento que eu lancei, você poderia fazer assim uma dissertação muito grande e refletir bastante sobre essa questão. O filme pode ser uma boa sugestão. Falamos ali da Alexandria no início da discussão e aí já estou citando um outro aí que é o filme Vivos. Certo? Acho que eu falei demais já. Dá para a gente fazer um apanhado mais geral aí desse conceito, né, dos valores e das escolhas. Eu estou à disposição ali na plataforma, você pode mandar uma mensagem também no WhatsApp ali, né?
fiquem à vontade. É claro, respeitando o horário, né, que seria, então, vou atender vocês no horário de aula, e é mais ou menos esse o tempo que eu posso também, né, porque eu também tenho outros compromissos. Então, eu vou ficando por aqui e um forte abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.